prazer, uma alegria imensa fazer parte deste encontro. Engraçado, eu tenho vivido no meu coração uma certeza de que o Espírito está fazendo uma nova igreja, um novo tempo. Ainda ontem, ouvindo a pregação, as palavras tão sábias de um homem com tanta autoridade como Dom Cláudio, como se confirmasse no meu coração, como se fosse um presente que Deus estivesse me concedendo ali através daquela Eucaristia, confirmando dentro de mim que nós somos convidados a protagonizar um novo Pentecostes na igreja. Protagonizar um novo povo, uma nova forma de viver o Evangelho, inaugurar uma nova maneira de ser discípulo, já que nós precisamos viver de acordo com as necessidades do nosso tempo. Não é verdade? Isso é uma questão de sabedoria. E às vezes o mundo pede tanto que a igreja avance, que a igreja seja moderna, e então nós chegamos à conclusão que ser moderno para a igreja é ser cada vez mais cristã. Isso sim é a modernidade que nós precisamos viver. Esta sim é a mudança que nós precisamos alcançar. E essa modernidade, essa palavra nova, essa canção nova, é absolutamente exigente. E eu gostaria de convidar vocês a pensar a experiência de Pentecostes como sendo um avanço constante que nos direciona do Antigo Testamento para o Novo. Que às vezes a gente tem a ilusão de que nós já estamos no Novo Testamento. Às vezes nós temos a ilusão de que nós já estamos possuidores da mentalidade de Jesus. Às vezes nós vivemos até uma dormência espiritual, porque nós estamos acomodados nesta convicção ingênua de que já somos filhos do Novo Testamento. E eu preparei algumas passagens aqui, para a gente poder pensar juntos o significado de ser filhos do Novo Testamento. Convidaria vocês a pegar a palavra em Gálatas, no capítulo 3. Vamos começar por aí. Depois eu gostaria, até que algumas pessoas preparassem outras leituras, que são curtas. Eu vou anunciar a primeira de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. E depois nós vamos pegar algumas passagens de João 8. Então, quando a gente for passar para as outras leituras, você já vai estar no João capítulo 8. Primeiro vamos pegar Gálatas. Essa palavra de São Paulo, para mim, é uma das cartas mais instigantes que São Paulo atribuídas, né? Uma das cartas que estão atribuídas a Paulo. Para mim, Gálatas é um resumo da proposta de Jesus. Essa ousada proposta de ser livre. Os que observam a lei, porém, estão todos debaixo do peso da maldição, pois a Escritura diz: maldito seja todo aquele que não é fiel a todas as coisas que estão escritas no livro da lei para serem praticadas. Além disso, é evidente que ninguém pode tornar-se justo diante de Deus através da lei, pois o justo viverá pela fé. Ora, a lei não se baseia sobre a fé, pois diz: quem praticar os preceitos da lei viverá por meio deles. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio maldição por nós, como diz a Escritura: maldito seja todo aquele que for suspenso no madeiro. Isso aconteceu para que em Jesus Cristo a bênção de Abraão se estendesse aos pagãos e para que nós recebêssemos pela fé o Espírito Santo. Vamos repetir esse último versículo. Maldito seja todo aquele que for suspenso no madeiro. Isso aconteceu para que em Jesus Cristo
a bênção de Abraão se estendessem aos pagãos e para que nós recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. É interessante que nessa passagem, mais no início, São Paulo começa a fazer um paralelo entre Abraão e Cristo. Quem é Abraão? O pai da fé. É a herança. É a raiz. É a raiz de tudo aquilo que vai, como toda raiz lança galhos, não é verdade? A raiz nunca fica presa em si mesma. Qual é o grande objetivo da raiz? Fazer crescer. Uma raiz bem firme para que depois a árvore seja frondosa. Então, nós aprendemos desde criança que Abraão é o pai da nossa fé. Mas onde que Abraão está situado? No Antigo Testamento. O Antigo Testamento é um momento, e a teologia nos ensina, que é o momento em que Deus está de todas as formas, com todos os recursos, tentando comunicar-se. A história da salvação, quando você pega a história do povo hebreu, que é o povo pai da nossa fé, você vai entender que, através dos profetas, através dos patriarcas, Deus tenta conversar com a humanidade para propor o seu projeto. A teologia nos diz que nesta tentativa de compreensão, existe sempre a possibilidade do equívoco. Por quê? Porque nem sempre nós somos capazes de entender o que realmente Deus está nos dizendo. E há um teólogo que gosto muito, que diz de maneira muito simpática, que Deus costuma ser vítima da nossa inteligência. Não é? Quantas vezes nós vitimamos Deus com a nossa pouca inteligência, né, Padre Wagner? Quantas vezes nós vitimamos Deus, quantas vezes nós vitimamos os seus ensinamentos, porque nos falta clareza, capacidade de compreender o que Ele realmente está nos dizendo. E eu quis pegar esta palavra, porque para compreender justamente a ação do Espírito no coração da igreja, nos levando cada vez mais na direção de um novo tempo, de um novo testamento, de uma nova época, eu pego a experiência de Abraão com seu filho, que para mim é uma das passagens mais cruéis da Sagrada Escritura. Concorda comigo ou não? Se você for raciocinar a partir da sua humanidade, que é marcada pelo pecado, ferida pela fragilidade, eu lhe pergunto, você seria capaz de pedir a alguém que matasse o seu próprio filho para lhe demonstrar fidelidade? Não. Mas como é que nós podemos então entender aquela ordem de Deus a Abraão, que sacrificasse o seu pequeno Isaque para demonstrar-lhe fidelidade? Posso confessar uma coisa para vocês? Quando eu era menino, eu nem tinha estudado teologia, era uma criança já afeita às questões religiosas, sempre gostei de igreja, sempre gostei de padres, sempre gostei de freira, nunca tive trauma deles. Sempre gostei de catequese, eu era um menino que já ia com gosto para a catequese. Não gostava muito dos horários, mas a catequese eu gostava. Eu confesso que eu fiquei intrigado quando ouvi essa passagem. Lá no fundo do meu coração, eu achei que alguma coisa estava errada. Porque o movimento humano de ser quem eu sou, sabe, de ter a sensibilidade que tenho, Deus me fez assim. Me fez entender que se eu fosse Deus naquela história, eu jamais pediria a Abraão que sacrificasse o seu filho. Eu sou marcado pelo pecado, gente. É possível que eu peça coisas cruéis a alguém. É possível que a minha crueldade me faça ser muito cruel com alguém. Mas alguma coisa dentro do meu coração dizia que aquela palavra não estava dizendo exatamente aquilo que estava dizendo.
E Deus me deu a graça de depois, quando estava estudando filosofia, teologia, ir avançando nos meus conhecimentos teológicos, na exegese, na Sagrada Escritura, até o dia em que eu caí de joelho diante de uma revelação que para mim santificou os meus dias e me retirou daquela visão cruel que eu tinha de Deus. Que na verdade, o Antigo Testamento está em todos nós, está até mesmo nas pessoas bem-intencionadas, e que só o Espírito Santo é capaz de nos arrancar da crueldade que muitas vezes a lei e o pedido da obediência cega pode nos levar. A lei é a primeira experiência religiosa que o homem faz. Isso é humano. Compreender uma regra, obedecer uma regra, é o primeiro estatuto humano, religioso, sem que nunca alguém nos leve dentro de um templo, para nos dizer que isso é religioso. Porque o que a lei faz? Ela nos liga, ela nos conecta, para a gente ter condições de estar dentro de um contexto que seja harmonioso. Para isso que serve a lei. Saio do contexto religioso e vou para a dimensão humana só para tentar explicar para vocês o que eu estou raciocinando para que depois a gente possa avançar. Há um psicólogo, que na verdade nem era psicólogo, ele era um biólogo, chamado Jean Piaget, que ele é o pai do construtivismo, de uma espécie de pedagogia que foi estabelecida na década de 90, 80, 90, justamente para mudar um pouquinho a maneira de educar as crianças. Ele, ao lado de Vygotsky, construíram essa nova pedagogia chamada construtivismo. O que era o construtivismo? O que é o construtivismo? Ainda muito aplicado dentro de muitas escolas. Uma pedagogia que procura compreender o ser humano com as suas diferenças. E uma abordagem muito interessante que Piaget faz é que ele, na verdade, ele analisa o ser humano a partir da maturidade biológica. Por que a gente tem a idade da razão? Por causa dos estudos de Piaget, que vai dizer que o cérebro humano, para ser capaz de fazer uma equação matemática, ele tem que estar biologicamente maduro para isso. Não adianta você pedir a uma criança